Como se comunica um estável? É isso que eu vou explicar para vocês dentro desse vídeo. Certamente você já deve ter feito sua análise de diagnóstico da sua comunicação para entender mais sobre ela. Se você ainda não fez, você ainda pode fazer ela ou clicando aqui embaixo ou indo lá no meu Instagram também, você pode ter acesso a essa ferramenta. Eu sou Fábio Ragazzini, especialista em comunicação comportamental e vou explicar para vocês hoje, dentro desse vídeo, quais são os 3 perfis de combinação do perfil estável, como você se comunica, pontos fortes, pontos fracos, também quais são as suas variâncias em apresentações, liderança e vendas. Tudo isso hoje, vem comigo. Vamos começar aqui falando sobre o perfil estável. O perfil estável, ele é um perfil mais calmo, mais harmônico. Para ele, a palavra-chave é harmonia. Ele odeia ter que brigar com alguém ou debater alguma ideia. Ele não gosta disso, a sua comunicação diz sobre isso. Então, um grande ponto é saber como utilizar essa ferramenta, esse lado mais emocional, para que você possa se comunicar melhor com todos os perfis. O grande ponto aqui do estável é que falar da sua comunicação é sempre colocar um tom mais leve. Então, ele sempre procura colocar esse tom um pouco mais suave para que ele consiga passar a sua mensagem. Então, isso é bem bacana também para entender sobre a comunicação de um perfil estável. Vamos começar com um perfil? Vou começar diferente aqui, ó. Vou começar com estável conforme. Como um estável conforme se comunica? Pontos fortes: previsibilidade, organização, qualidade constante e confiabilidade. Esse perfil estável conforme, ele é uma pessoa mais metódica, mas porém, além de ser metódica, ela é voltada ao quê? À harmonia. Ela quer estar em contato com outras pessoas. É diferente de um conforme estável. Você vai ver isso no outro vídeo falando de como se comunicam os conformes. Mas é interessante você entender que esse é um ponto forte dele. Previsibilidade, organização, ser uma pessoa bem organizada, é uma pessoa leal. Isso é um ponto muito forte do estável, é uma pessoa leal. E agora, quais são os seus pontos fracos? Lentidão, aversão a risco, excesso de cautela, resistência a mudanças rápidas. Quando um influente chega para ele e fala assim, vamos, tem que mudar porque isso não vai ser bom, amanhã já muda. Para ele é morte isso, porque ele é uma pessoa extremamente organizada. Ele quer saber o que vai acontecer no dia para ele poder organizar o dia inteiro dele. Se algo foge do controle, já tira ele do sério. E ele não consegue expressar, ele é um pouco mais calmo, porque ele não quer romper a harmonia. Você entende como ele vive? Como ele se comunica? Então é interessante a gente entender que esses são pontos fracos. Por que eu coloquei aqui pontos fracos? Para que você, com esse perfil, possa entender, ter consciência de que eles existem e agora o que? Trabalhar para que isso seja melhor. Vou dar um exemplo para você. O meu ponto fraco do meu perfil é ser muito detalhista. Isso é um ponto realmente, eu tenho dificuldade de ser detalhista. Então hoje eu ando com um caderno para cima e para baixo. Porque quando eu falo ou penso em alguma coisa, eu escrevo. Porque eu não consigo guardar isso tudo na minha cabeça. Então eu deixo anotado para que eu tenha melhorar o meu ponto fraco para que ele se torne um ponto forte. Então esse é um ponto bem legal para que você possa entender. Sobre a sua liderança, como lidera um estável conforme? Sustenta a operação e cultura excelente para times e rotinas. É aquela pessoa que você pode confiar. Pode confiar. Falar assim, ó, João, preciso que você tome conta dessa nossa cultura, nosso time, da nossa franquia. Ele vai seguir ordem por ordem. É aquela pessoa que vai ler todo o manual, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito, e vai seguir isso de uma maneira bem direta. Um dos pontos da sua liderança é o quê? É entender o outro lado. Ele tem essa habilidade de entender o outro, de trazer pontos de melhoria, de trazer um pouco mais de detalhes. Então, isso é um ponto muito legal da liderança de um estável conforme. E suas apresentações? Estruturadas, sempre muito bem planejadas, didáticas com passo a passo. É aquela pessoa que vai fazer uma apresentação falando sobre 5 passos para que você se comunique melhor. Ele sempre vai trazer passos, porque na cabeça dele funciona assim. Funciona assim. Então ele gosta de se comunicar como? Como ele pensa. Por isso que é interessante você entender sobre perfil,
porque perfil é muito sobre como você vive, como você pensa. E a sua comunicação é a porta de entrada para que o outro entenda você. Então esse é um grande ponto para que você possa entender mais sobre você mesmo. E agora sobre vendas. Confiança e risco controlado. É muito interessante vendas, porque quando esse perfil ele vai vender, ele gera uma relação muito forte com a outra pessoa. Ele quer gerar uma conexão, ele quer gerar essa razão muito forte ali. Olha, eu confio em você, tem esses dados, tem esses benefícios para que você possa trazer, porque o estável conforme é emoção e razão, então eles se juntam aqui. E ele tem um risco muito controlado. Olha, você pode ir até esse número. Ele não vai passar desse número. Ele não vai querer ser ousado. Ele não vai querer fazer algo novo. Não, ele vai seguir a regra. Então, isso é um ponto muito legal para que você possa trabalhar nas vendas também com esse perfil. Esse é o perfil estável conforme, um perfil leal, um perfil bacana, sempre voltado ao quê? A manter a ordem e sempre voltado a manter o padrão. Por que é interessante você entender mais sobre perfil comunicacional? Aqui na minha escola de comunicação, eu sempre trabalho líderes e empresários para que eles possam desenvolver suas habilidades, principalmente profissionais, dentro das suas empresas ou dos seus times. E o grande ponto é você sempre entender que a comunicação comportamental funciona em 3 estágios. O primeiro estágio é esse que a gente está fazendo. Você olhar para si e entender qual é o seu perfil. O segundo estágio é o quê? Você vai trabalhar o seu olhar, decifrar as pessoas ao seu redor. Quem é o meu marido? Quem é a minha esposa? Quem é meu chefe? Meus colaboradores? Qual é o perfil deles? Que eles geralmente se comunicam. Por quê? A boca fala que o coração está cheio. Se ele se comunica assim, consequentemente ele pensa como um conforme, pensa como um influente. Então, o grande ponto aí vai para o terceiro estágio, que é o quê? Eu flexibilizar a minha comunicação para eu poder falar a mesma língua que ele e a partir disso ter mais resultados. Colher mais performance, mais engajamento do meu time, fazer com que o meu vendedor vá atrás. Tudo isso para que você possa ter maior performance dentro da sua empresa. E agora vamos dar sequência ao estável influente. Opa, o instável, deixa eu apagar aqui para que você não tenha spoiler. O estável influente são 2 perfis emocionais, 2 perfis emocionais. Então ele traz o quê? Muita emoção. Mas como o estável está na frente, ele é um pouco mais harmônico, mais calmo, mais tranquilo. Ponto forte, confiável e simpático. Consistência com leveza social. É aquela pessoa o quê? Que ela é simpática, carismática, mas não vai falar alto, que não vai gargalhar querendo ser o centro das atenções, como um influente. Ele vai ser sempre o quê? Simpático. Aquela pessoa gente boa. Pontos fracos. Excesso de concessão. Pode se anular para manter a harmonia. Às vezes esse perfil, ele é tão focado em pessoas, ser aceito, que muitas vezes ele não fala a ideia que ele está tendo, a ideia que pode salvar todo mundo. Ele não fala porque às vezes ele acha que isso pode prejudicar. E percebe que o perfil estável, ele sempre tem a famosa frase, não, mas eu não quero atrapalhar. Por quê? Para ele é muito importante a harmonia. E se alguém está fazendo alguma ajuda para ele, pode passar na cabeça dele que ele está atrapalhando essa pessoa. Então, essa frase vem muito a calhar com o perfil estável. Como funciona a sua liderança? Ele agrega e pacifica. O que significa? É a pessoa que recebe as outras pessoas, mas também é leve. Ela é leve. Ela não é aquela pessoa firme. A sua liderança é suave, tranquila. Deve estruturar rituais de cobrança sem perder a humanidade. Isso é um ponto bem interessante, porque aqui já é um ponto de melhoria. É um ponto de melhoria. Então, você entende que você é muito suave, mas se você não tem o quê? Uma estrutura, um ritual, muito provavelmente você vai ser amigo de todos os seus colaboradores, mas não vai conseguir o quê? Exercer autoridade e cobrar resultados. Então, você acaba sendo prejudiciado por conta disso. Então, eu adoro esse perfil, porque ele é um perfil que vai te liderar pela rotina, vai te liderar pelo exemplo dele. Porque ele tem dificuldade de poder, às vezes, ser claro no que ele quer, de cobrar. Para ele é muito difícil isso. Então é importante você entender se a liderança dele sempre vai ser pacífica. E as suas apresentações? Seguras,
acolhedoras, com exemplos simples. Sempre vai tentando simplificar, fazendo analogias claras e do cotidiano, para que você possa entender da melhor maneira possível. É muito legal as apresentações de um estável influente. Um grande ponto, só para tirar aqui, o grande ponto só de melhoria de um estável influente, às vezes ele é muito, vamos dizer assim, mesma modulação de voz. Então, trabalhar essa modulação de voz vai ser fundamental para ele. E vendas, relacionamento com presença constante, excelente no pós-venda. Gente, quando eu vou contratar alguém, eu sempre faço análise de perfil comportamental, que é uma outra ferramenta do DISC. Então, quando eu pego o quê? Vendas, eu vejo esse perfil estável influente, pós-venda é essencial. Por quê? Vai cuidar daquela pessoa. Aquela pessoa que vai tratar bem, que vai cuidar, que vai querer entender o porquê está acontecendo, por que você não está conseguindo, e vai gerar um relacionamento muito grande. Isso é um grande ponto. Mas imagine que eu coloco ele para fazer closer, estável influente. Não é uma boa função. Porque se eu coloco um estável influente para ser closer, fechamento, ele pode ser muito mais o que? Amigo da pessoa do que realmente fechar. Ainda mais que ele é muito emoção. Então se a pessoa chorar, ele está chorando também. Então é saber lidar com cada perfil em cada área. Lógico que isso aqui é a forma como ele se comunica. Ele pode melhorar a sua forma de se comunicar e ter habilidades para melhorar isso nesse ponto de vendas? Pode, mas o ponto forte dele é no pós-vendas. Isso é fundamental para que ele possa entender. Até mesmo no SDR é muito bom fazer esse mapeamento do cliente, também é muito legal mesmo. Esse é o estável influente. Vamos para o nosso último. Por que eu deixei por último o estável dominante? O estável dominante, eles são, entre aspas, opostos, tá? Então, o estável harmônico, pessoas, sempre mantendo um clima leve. Dominante, foco em resultado, tratorzão, quero resolver e bora. Legal. Quando eu pego esses dois pontos, é um ponto de dualidade. É importante você entender isso para que você possa aprender a se comunicar melhor com você mesmo. E o maior problema desses dois perfis, tá? O maior problema é o quê? O conflito interno. Uma voz fala, vamos, tem que fazer. Outra voz fala, não, harmonia em primeiro plano. Então é importante você saber alinhar essa comunicação interna, que é o primeiro estágio da comunicação, que é internamente. Segundo estágio da comunicação, eu formar as palavras que eu vou me comunicar. Terceiro estágio, aquilo que eu falo. Quarto estágio, aquilo que a pessoa recebe. E o quinto estágio, aquilo que ela interpreta. Então é importante você entender os 5 estágios, o ciclo da comunicação como um todo, para depois passar para se comunicar bem ou não, tá? Tem muita gente que sabe disso, mas não se comunica bem. Então é importante trabalhar isso. Vamos começar com os pontos fortes do estável dominante. Serenidade com autoridade, consistência com firmeza. Isso é um ponto muito legal, porque quando ele é bem trabalhado, ele consegue ser suave, mas cobrar. Então ele acaba o quê? Uma das pontos fracos de um estável como um todo é evitar conversas difíceis, mas esse perfil ele consegue em uma naturalidade. Então isso é bem legal. Pontos fracos. Demora para agir até ter certeza. Pode evitar confronto no início. Por que ele tem esse agir até ter certeza? Porque lembra das duas vozes? Então uma voz diz uma coisa, outra voz diz outra, então o que acontece? Ele fica em dúvidas. Ele fica em dúvidas, então ele precisa ter certeza que a decisão que ele vai tomar é a melhor. Então é um ponto muito bacana. Liderança de um estável dominante. Líder silencioso, conquista respeito por constância e entrega. Eu tenho um grande amigo que ele tem esse perfil. Eu gosto muito da liderança dele. Ele é um cara muito calmo, muito tranquilo, mas o time dele respeita dele de um nível absurdo. Por quê? Ele consegue trabalhar essas duas nuances da sua comunicação sem perder o elo entre elas. O grande problema é quando você perde. Ou você um dia é muito calmo, outro dia você é muito explosivo. Daí, gente, aí você perde a sua comunicação, perde seu time, já era. Você tem que ser sempre manter uma constância. Então ele consegue agregar esses dois pontos muito bem. Ele não é tão silencioso não, hein? Gosto de falar, mas é muito bacana como ele lida com essas duas nuances dentro dele mesmo. E as suas apresentações? Estáveis, confiáveis e com presença. O que isso significa? Ele vai trazer sempre uma apresentação mais segura para ele, ele vai falar daquilo que ele domina, daquilo que ele sabe, não vai pedir para ele fazer um storytelling. Ele vai ter muita dificuldade.
Ele precisa sim fazer uma formação comigo aqui só de storytelling para melhorar essa habilidade. Porque ele é um cara que segue bem os quadradinhos, treina muito, então ele tende a ter esse perfil. E é importante isso, para que ele possa realmente trazer mais a clareza e a simplicidade. Mas segundo ponto, pelo lado dominante, ele também gosta de ir para frente. Ele também vai trazer um pouco mais de ação, sempre com um elo, nunca desfocando um ponto depois do outro. E o nosso terceiro ponto, vendas. Como ele vende? Relacionamento com pulso, bom para retenção e carteira. Ele quer entender o que está acontecendo. Ele vai lá, ele entende o cliente, ele aprende a ouvir muito bem, ele gosta de ouvir muito bem e consegue ainda ser asserteiro no fechamento. Então é um perfil muito legal para que ele possa trabalhar essa parte de vendas. Eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, você deve ter esse perfil estável e é muito importante você entender quais são os gargalos da sua comunicação para que você possa melhorar, quais são os pontos fortes e aonde cada área você tem essa potencialidade. Porque o grande ponto aqui, esse primeiro estágio da sua comunicação, é o quê? Do seu perfil comunicacional, é entender quais são os pontos fortes que você tem. Poxa, Fábio, eu sempre agi assim, mas eu não sabia que era ponto forte. Sim, é. Porque a partir de agora, você não vai mais apertar um parafuso com uma faca. Você vai trazer o que? Uma parafusadeira, porque você já sabe que é mais rápido, que é mais direto e você consegue usar isso de maneira natural sobre quem é você. É isso que eu quero que você entenda sobre o seu perfil. Se você quer passar para os próximos estágios, entendendo, decifrando as pessoas ao seu redor, tendo essa habilidade e também aprendendo a se comunicar com cada perfil para poder vender, se apresentar na rede social, para ter melhores apresentações, até mesmo para liderar o seu time, eu convido você a estar fazendo uma formação presencial aqui comigo em São Paulo, para que você possa realmente desenvolver essas habilidades da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!